Direto da Escola de Música Tom Maior, aqui em Canoas, estamos começando mais um PodSante Podcast. Hoje eu tenho o prazer de conversar com ele, um homem apaixonado por propor leis. Na vida pública há mais de 30 anos, ajudou muitas pessoas, além de tudo, um cristão devoto ao Deus Altíssimo. Eu queria agradecer pela participação ao vereador Xavier Espíndola. Muito obrigado, vereador. Que agradeço, poxa, agradecer André, também saudar o Maico, agradecer ao Luiz que me acompanha. Prazer poder ser recebido por você aqui, alegria te rever também. Eu sou um amigo pessoal da tua família. É verdade. E é uma alegria poder estar aqui, estou à tua disposição aí. Que bom, muito obrigado, vereador. Eu quero ressaltar aqui a minha alegria, porque é muito grato nós termos um vereador, um homem público, que aceita um convite. Eu já convidei outras figuras públicas que não tiveram o mesmo approach, né? A mesma atenção que tu. Então, eu te agradeço por ter vindo, conversado aqui, conversar com a gente, tá? É uma alegria imensa mesmo. Como tu comentou, meu pai é muito teu fã. Eu também sou fã dele, eu gosto muito dele. Antes da vida pública, o meu pai gosta muito de ti pelo caráter cristão, né? E aí eu já começo te perguntando um pouco como que começou a tua trajetória, tua história mesmo, com Deus. Como que isso surgiu? Bem, eu sou interiorano, eu sou natural de Porto Xavier. Porto Xavier. Porto Xavier é uma cidade longe, de vez com a Argentina, de uma família de origem católica. Uhum. E quando eu tinha meus 19 anos, eu perdi um irmão que converteu-se ao Evangelho e participava da Igreja Assembleia de Deus. E quando ele partiu, ele sempre nos trouxe mensagens maravilhosas sobre Cristo. Ele foi o diferencial na nossa família. E na sua partida, lá no hospital, ele pregou pela última vez para minha mãe e para o meu pai, e 2 irmãos meus que estavam lá. E eu lembro-me que ele falava muito sobre mim, eu sempre fui muito ligado a ele. Eu, menino, ele já casado, um homem que tornou-se obreiro da Assembleia de Deus, pastoreou um tempo no interior, era um apaixonado pelo Evangelho. Ocorre que, na sua enfermidade, ele baixou o hospital na cidade de Cerro Largo e, antes quando estava mal, quando estava passando por muita dificuldade pela doença que o atacou, ele pediu que o pastor daquela cidade, fosse lá no hospital, chamou a minha mãe e meu pai e entregou a última mensagem a eles, dizendo que a religião não ia levar a lugar nenhum, mas que Cristo, de fato, é quem, de fato, é o caminho para conduzir as pessoas à salvação. E é uma vida boa aqui na Terra e uma vida eterna. E após trazer essa mensagem, ele partiu falando isso. Meu Deus. Eu te confesso que eu estava perdendo aquele cara que dizia sobre o que Deus tinha para mim. Aquele cara que todo dia dizia, Deus tem um projeto na tua vida. Eu estava perdendo ele. Mas eu precisava continuar vivendo. E um dia eu conversei com a minha cunhada e ela me levou à igreja. E lá eu me converti na Igreja Assembleia de Deus, lá de Porto Xavier. E permaneci até os meus 23 anos lá. E vim para Cachoeirinha aí, já casado, com uma moça que sempre foi da Igreja Assembleia de Deus. E fiz com ela 40 anos de casados agora, no domingo. Parabéns. No outro, Parabéns, 40 anos são 40 anos, né? Não são 40 dias. Então, eu e a Yolanda viemos para Cachoeirinha e aqui trabalhamos muito na questão social da igreja. Fundamos o primeiro departamento de alimentação de crianças pobres
Uau. aqui na Vila Nair. Trabalhamos muito tempo, que depois ligou-se a uma entidade chamada Bom Samaritano. Bom Samaritano. É, E tudo trabalhamos isso em Cachoeirinha? tudo em Cachoeirinha. Nós fazíamos alimentação e distribuíamos para as crianças. Na época não tinha o Bolsa Família, não tinha esses benefícios do governo. Até poderia ter, mas não nessa assim, questão de né? alimentação, não como é hoje. Então aí eu vivi, trabalhei bastante a questão social da igreja. Enfim, é isso que eu tenho para te dizer. Tenho uma família abençoada, tenho 2 filhas, Uau. tenho 2 netos homens e uma menina, uma princesa que é a minha neta mais nova, e sou muito feliz. Que bênção. Deixa eu te perguntar, qual o segredo de 40 anos de casado? Primeiro, É bom a gente saber, né? é importante discutir. Desculpa te interromper, mas quando a gente encontra alguém que tá há 40 anos, né? A gente alguma coisa tem, não é? Não chegou a 40 anos assim, né? Hoje em dia é cada vez mais raro tu encontrar um casal, né? Com 40 anos. Parece que ao invés de tentar consertar, as pessoas jogam fora. Então deu errado, ao invés de eu tentar consertar e começar de novo, né? As pessoas, não, vou pegar outra pessoa, vou com outra pessoa, que daí esquece que às vezes outra pessoa traz outros problemas também. Com certeza. Né? Bom, na vida, não só na vida de casal, mas na vida, no nosso cotidiano, é você se colocar no lugar da outra pessoa. Será que o que eu estou fazendo, eu gostaria que fosse feito para mim? Eu gostaria que alguém me xingasse, que alguém brigasse comigo ou não? Então essa é a grande pergunta para a nossa vida, inclusive para a vida de casado, que não é uma vida, não é só mar de rosas. Não, com certeza. Precisa ter muita parceria, muita compreensão. Muita dedicação. Muita dos dedicação, dois. exatamente. E essa questão, como eu gostaria de ser tratado? Sempre pensar em como o outro gostaria. Exatamente. Esse, na minha opinião, é o maior segredo. Uhum. Como eu gostaria de ser tratado, então eu vou tratar assim, e é natural que venha o retorno. Que legal. A lei do retorno existe. No casamento também. E no casamento também. Que legal. Sempre foste ligado à Assembleia de Deus? Sempre fui ligado à Assembleia de Deus. Nunca trocou de ministério? Nunca. Olha só, outra coisa difícil também, né? Normalmente as pessoas elas acabam trocando de igrejas também, né? É uma coisa meio líquida hoje, né? Essa coisa fluida, assim. Né? As constâncias são cada vez mais raras, né? A pessoa troca de parceiro, troca de igreja, troca de isso, daquilo. Eu vejo que quando você tenta moldar as coisas do teu jeito, é complicado. Eu acho que você precisa pensar em que tu saindo dali, você não, e se você tem problemas, você levará com você o problema que tem. Então eu acho que muito melhor quando tem alguma coisa que te inquieta é você encarar de frente, conversar. Eu tenho muitos amigos, e eu tenho um grande amigo meu que é o pastor Mauro, que é o pastor da Assembleia de Deus de Cachoeirinha. Sim, da Assembleia de Deus da 55. É um cara muito acima da média, muito querido, e que é uma pessoa de fácil acesso. Se eu tenho esse acesso para mim questioná-lo, para mim perguntar, para mim discutir, para mim dividir os meus problemas com ele, se ele não se esconde de mim, se ele está à disposição de mim, por que eu não posso chegar nele e dizer, olha, tem alguma coisa me incomodando? Então eu acho que o diálogo é o que faz tu permanecer também na igreja, sem precisar trocar de ministério. Sim. Confesso que não sou muito frequente, até pelas minhas funções. Sim. Porque tenho o meu trabalho, sou presidente da Comissão de Saúde em Cachoeirinha e vivo sempre aplicado. Mas, na medida do possível, eu adoro muito... Adoro a Deus, assim, por estar onde eu estou, e a minha referência de ministério é a Assembleia de Deus. Que legal. É difícil um pastor ser acessível hoje, né? Quando eu falo no Mauro, eu falo com muita alegria. Muita alegria, porque é um pastor que nos dá toda a atenção. Que legal, eu fico muito contente com isso, né? E é um ministério relevante, assim, não se constrói da noite para o dia. Assim como uma carreira, né? Ou seja, política também não se faz 30 anos, né? Ao que tu atribui 30 anos de mandato?
Como a minha bandeira principal é a saúde, e eu me tornei vereador com esta bandeira, por causa desse desafio, eu tenho isso como uma vocação, como uma chamada. Pastor Oséias, dos Vales, ao me apresentar para um público, ele subiu ao púlpito e disse o seguinte, fez uma pergunta: vocês acreditam na minha vocação, na minha chamada para ser pastor? Quando responderam a ele que sim, ele disse: então eu quero que vocês acreditem na vocação do Xavier para ser político. Oh. Simples, não fez muito rodeio, foi uma mensagem curta, esclarecedora. Eu me sinto vocacionado. Uau. Eu me sinto vocacionado. Isso é muito importante, né? Às vezes você vê pessoas cursando medicina que não têm vocação para aquilo, né? Estão no curso por outra razão. E cada vez mais na política, algumas pessoas entram com interesses dúbios também, né? Entram com interesses escusos ou secundários. Sim. Quando tu encontra alguém que tem vocação política mesmo, é muito bonito, porque tu vê a pessoa... É um mar dentro... É um peixe dentro do mar, né? A pessoa se sente totalmente completa fazendo aquilo, né? Eu sou feliz por Deus me dar o privilégio de poder estar ali e, estando ali, conseguir ajudar as pessoas a ter acesso aonde ao seu normal, sua vida normal, não teriam. Então, abrir portas para as pessoas é muito bom, é muito gratificante. Que legal, tu estava me comentando que tinha uma história, eu queria que, se possível fosse, tu repetisse agora gravando, de uma família que te procurou, que também tu coube trazer à memória por que decidiu começar, né, nessa área da política e principalmente na área da saúde. Sim, quando nós falamos algumas coisas, Sim. Não sei se é da mesma coisa que vamos falar agora, mas veja bem, lá no interior, eu já morava em Cachoeirinha, quando nós descobrimos que o meu pai estava com câncer de pulmão. O vereador Paulo Sommer era médico e tratava do meu pai. Quando chegou no meu irmão, no Vilmar, e disse ao meu irmão que o meu pai estava com uma espécie de câncer, ele usou a palavra galopante, que era um câncer violento. E disse ao meu irmão que nós tínhamos que trazer o pai para Porto Alegre. E ali eu conheci o mundo político do bem. Ali, exatamente naquele momento, eu conheci o mundo político do bem. Neste médico e vereador que encaminhou meu pai, cuidou carinhosamente do meu pai, ele vive até hoje, o doutor Paulo, meu amigo, e no prefeito que atendeu meu irmão. Quando meu irmão chegou no gabinete do prefeito para falar sobre a ambulância para trazer meu pai, o prefeito já sabia, e disse para o meu irmão: olha, já está resolvido, você vai procurar fulano de tal. Encaminhou meu irmão. E quando meu irmão ia sair do gabinete, o prefeito chamou ele de volta e disse: olha, eu vou dar a você uma pequena ajuda financeira para ajudar vocês nessa viagem, porque é longe. Meu Deus. De Porto Xavier a Porto Alegre dá quase 600 quilômetros. Nossa, então é longe. O que o meu irmão agradeceu e não pegou o dinheiro, não. Eu disse: olha, não precisa, nós resolvemos, nós temos um pouco de dinheiro aí. Agradeceu ao prefeito. Mas marcou a nossa vida aquela atitude do prefeito. Sim. Marcou muito positivamente. Bem, esse era o mundo do bem. Chegamos a Porto Alegre, eles chegaram a Porto Alegre, baixamos o pai no Hospital Beneficência Portuguesa. E no momento mais difícil da nossa vida, quando meu pai estava passando, já poucos dias antes de falecer, eu me lembro que eu cheguei e estava o meu irmão, o Francisco, estava dormindo num sofá para ficar acompanhando meu pai. E foi o dia que eu senti que o meu pai não ia permanecer muito tempo ali. Nossa, isso é forte. E o meu irmão me disse para mim, ele me chamava de Beto. Ele disse: Beto, o pai não vai voltar para casa, porque eu vi o pai, eu dormi e eu vi o pai voando. E aí, poxa, no outro dia, talvez no mesmo dia ou no outro dia, não lembro bem isso, o pai trouxe uma palavra dizendo: olha, eu não vou voltar, mas para o lugar que eu vou é muito melhor que aqui. Isso trouxe uma certa paz para a gente. Mas o médico,
perguntou ao meu irmão se nós não conhecíamos alguém do mundo político para desburocratizar as coisas. Porque é tudo muito burocrático. Porque é muito burocrático. E a política existe para isso, para desburocratizar. O meu irmão disse, nós temos o deputado que nós votamos. O médico disse, procurem ele. O meu irmão procurou e ele não nos atendeu. Daí tu conheceu o lado ruim aí da eu política. conheci o lado ruim, o outro lado da política. E disse que podia atender nós dali 10 dias. E o meu pai foi a óbito, acho que em 4 ou 5 dias. E eu fiquei muito aborrecido, como toda a minha família, e quando a gente perde o pai... É muito forte. A gente até se esconde, às vezes, para chorar, porque o pai da gente é diferente. É diferente, O pai, né? a mãe, a gente, quando perde, a gente sofre muito. Eu fiquei muito aborrecido e eu pensei que o mundo político era aquilo ali. Só que eu conheci o doutor Eliseu Santos, posteriormente, poucos dias depois, e ele me aconselhou a entrar no mundo político e escolher o mundo do bem, já que eu havia conhecido o mundo que eu considero do bem e o que não é do bem. Ele disse, olha, eu vou te aconselhar a tu concorrer lá em Cachoeirinha, eu vou te ajudar, você te elege e faça para as pessoas diferente do que o que esse deputado fez. Uau. E eu vim para Cachoeirinha, conversei com a minha esposa, que relutou no primeiro momento, depois aceitou, e eu me elegi na primeira vez que concorri. Na primeira se vez elegeu. eu me elegi. E daí comprei uma ambulância de socorro gratuito à população, mantive com meus recursos um tempo aquela ambulância, até que o município depois comprou mais ambulância, e daí não houve tanta necessidade de eu manter uma ambulância que era comprado com o meu dinheiro. Sim. E mantido também com o meu dinheiro, pagava motorista, enfim. E a gente conseguiu, e aí eu quero compartilhar com você de algumas coisas que aconteceu que foi muito bacana. Claro. Você chegar no hospital correndo, a sirene ligado, e entrar dentro do hospital e de repente, você fica ali com a família, abraçado contigo ou conversando contigo, de repente chega alguém na porta e chama o familiar. Familiares de fulano de tal, que esse é o que tu levou. E aí você ouve aquela voz dizendo... quero dizer para vocês da família que vocês chegaram a tempo. Uau. Isso não tem preço. É um alívio, né? Isso não tem preço. Então, aconteceu muitas vezes o que me deixa cada vez mais convicto que a política é do bem, que pode, muitas vezes, ser ocupado por alguém que não é do bem, mas a política é para ser do bem, é para desburocratizar, é para nos dar a oportunidade de entrar em lugares que a gente, não sendo político, às vezes não consegue entrar. Sim. Então, é isso que me faz, e eu disse para você há pouco tempo, isso que me faz muito feliz. Que legal. Olha, Xavier, é muito bom porque mostra uma indignação que tu tinha, né? Tu ficou indignado com aquela situação da má política. E é interessante como a tua indignação está ligada com o teu propósito também. Com então, certeza. Deus usa aquela indignação e usa o doutor Eliseu, que meu pai Miguel fala muito dele também, né? Para te dizer, olha, pega essa indignação, transforma ela em motivação para que tu consiga, então, agora fazer o contrário e que isso não se repita, né? E é muito importante. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu tenho curiosidade. Alguém que está há tanto tempo, assim, de forma idônea na política, a gente sempre estava comentando agora que tu chega e não tem segurança, não cumprimenta as pessoas, anda sozinho de cara limpa na rua, né? É muito difícil tu estar no ambiente político e não se deixar levar pelas propostas ou questões que possam vir a surgir do mal? Eu liderei um governo que foi afastado pela justiça. E eu, sendo líder desse governo, nunca sofri um processo. Ninguém me chamou da justiça, porque Uau, isso é difícil. não precisa. Você precisa saber a se comportar. Eu não sou tentado por nada financeiro. Eu o financeiro não me tenta. Eu sei que eu vou viver um tempo aqui e graças a Deus eu tenho
condições para viver bem com a minha família. Não preciso... Eu entendo que os nossos valores não é o que nós temos, e sim o que nós somos. Isso. Então, não tenho inimigos, não construo inimizade, procuro não entrar em debates desnecessários, e eu acredito que com calma você consegue conduzir as coisas. Então, de fato, ando em qualquer lugar, sou cercado de amigos, logicamente que não sou unanimidade, não existe ninguém unanimidade, mas eu me cerco também de pessoas do bem. Eu saúdo aqui o Luiz, que me acompanha, cuida da minha rede social, e ele sabe muito bem que para trabalhar comigo, meus assessores que trabalham comigo são tudo pessoas do bem. Que bom. Não vem ninguém que não seja do bem trabalhar comigo. E com isso... E se aparece alguém que não é? E não vai trabalhar comigo. Não trabalha. Definitivamente. Eu também sei dizer não. Que bom que isso fique claro. Eu também sei dizer não. O Luiz, quem cuida do teu Instagram, foi contigo que eu falei, então, ele foi muito querido. Eu comentei, dei uma dica, né? Que normalmente, às vezes, a pessoa não leva bem. Eu dei uma dica e disse, olha, não diga que vai ocorrer, diga isso e aquilo e tal. Ele, muito obrigado pelo feedback. Então, são pequenas coisas que a gente vê que a pessoa está disposta a ter o coração ensinável, né? Eu acho que isso é muito importante. O Luiz é um amigo. Eu sou amigo dos meus eleitores e de quem trabalha comigo no gabinete. Que legal. Eu não gosto de maltratar ninguém, nem de ser maltratado. Então, são parceiros meus, amigos meus, e eu saúdo com muito respeito o Luiz. O Luiz é uma pessoa diferenciada. Que legal. O Luiz digo diferenciado porque eu sempre tive dificuldade de ter alguém que cuidasse da minha rede social. E hoje ela está muito bem alimentada. Muito bem. Eu não olho minha rede social. Pois é, eu soube que tu estavas em Taquara, depois eu soube que tu falou na comissão de saúde, né? Tu estava no meio, do lado tinha, acho que o vereador Mano do Parque. Sim. E do lado não sei quem. Vereador Major. Pelo seu Instagram. Então eu tô acompanhando tudo que tu tá coisa boa. Essa semana. Muito obrigado. Que a gente consegue ver, né? Essa transparência é muito importante, Xavier, porque para figura pública, né? Esse contato com a comunidade também se dá não somente no dia a dia, conversando, indo nas casas, mas também pelas redes sociais, né? Sim. Qual é a importância das pessoas entenderem e se aprofundarem em política? Eu sempre incentivo as pessoas a entrarem na política, a discutirem política, porque é uma necessidade disso. A juventude precisa, a gente vai passar, a gente também, quando adquire a experiência, à medida que você vai adquirindo experiência, você vai também perdendo a força também. É verdade, é verdade. E precisa entender isso, precisa formar outras pessoas mais jovens para dar sequência ao trabalho. Se me permite falar sobre um projeto que eu estou trabalhando muito. Como venho de origem pobre, a gente sofreu muita dificuldade em todas as áreas, mas principalmente na área odontológica, na carência de tratamento odontológico. Então, eu sempre sonhei de ter um atendimento preventivo das crianças nas escolas. E busquei, através de uma parceria com o deputado Darley, verba federal, e nós estamos recebendo este mês, na pior das hipóteses, o mês que vem, uma unidade móvel. Olha! Com equipamento odontológico para atender as escolas, as crianças, não só com limpeza de dente, mas uma unidade com raio-x, inclusive. Nossa! Muito bem equipada, tudo veio com verba federal, encaminhado pelo meu parceiro de política, o deputado Darley, através do encaminhamento do meu gabinete. E nós vamos atender as crianças nas escolas e os acamados. Aqueles que não podem se locomover. Veja bem, uma pessoa idosa que às vezes está acamado, precisa se deslocar e tem dificuldade de se locomover, ele receberá o tratamento com esta unidade móvel na sua casa. Uau. Eu estou muito feliz com esse projeto. Isso é uma vitória. É uma grande vitória. É uma grande vitória, porque parece que não, mas os dentes, né, são dignidade da pessoa. E além disso, a questão da odontologia, do tratamento nessa área,
ela interfere em todo o corpo. Mas com a certeza. saúde do corpo. Claro. Então eu estou muito satisfeito. O nome desse projeto, nós estamos em final de elaboração na questão legal do projeto de lei. Chama-se Saúde Bucal em Movimento. Que legal. É um projeto bacana, muito legal. Quero compartilhar isso. Poxa, muito legal. Iniciativa tua Isto. em parceria com o deputado Danley. Isso. Eu trabalhei muitos anos porque, como eu estava num partido que não tinha deputado federal, eu não conseguia verba federal para o meu projeto que eu sonhava tanto em realizar. Sim. Até que eu conversei com o deputado Darley e ele se propôs, junto comigo, a buscar essa verba. E eu fui a Brasília, construí isso lá em Brasília com a assessoria do deputado. E, felizmente, ganhou a licitação agora uma empresa de Pernambuco. Isso eu digo felizmente, estamos chegando ao final. Não é felizmente ganhou a empresa. Sim. Eu estou dizendo que, felizmente, vai se concretizar isso. Uau. Então. E o deputado Danley não é do seu partido? Não era quando viabilizou a verba. Entendi. Ele se sensibilizou Exatamente. com a causa... Ele não me condicionou a ir para o partido dele. E não. Ele quis a causa. Isto. O que me fez eu ir para o partido dele, inclusive. Mas claro, porque é uma atitude descompromissada dessa. Quando ele me disse, quando eu falei do projeto, ele não dizer, quem sabe tu vem para o partido. Não, ele não disse isso. Ele levantou, me deu um abraço e disse assim, olha, o teu projeto passa a ser meu também. Vai a Brasília, converse com a Patrícia lá no meu gabinete, ela já vai te atender lá, encaminha o projeto lá e nós vamos lutar para que esse teu sonho se realize. E ali eu comecei a trabalhar. Depois eu procurei ele e disse a ele, deputado, eu quero ir para o seu partido. Mas aí foi uma decisão minha, depois que já tinha resolvido aquela situação. Interessante, eu não sabia. Quando o teu partido ou a legenda não tem um deputado federal, tu não consegue pleitear obra de verba federal. É complicado porque qual o deputado federal que vai se interessar de trazer verba para um vereador que não é do seu partido? Sim. É só o Darley mesmo, né? Sim. Ei, diga-se de passagem, né? Eu sou muito fã do Darley como jogador e acredito que ele agora, validado por ti, acredito que como deputado está fazendo um bom trabalho. Um grande trabalho. É uma pessoa muito aplicado e eu tenho muito respeito, trabalho muito por ele. Isso acontece com senadores? Acontece também. Também? Acontece. Eu também fiz um encaminhamento, que também é uma inquietação minha, com as pessoas com deficiência. Os pais de filhos que não têm nenhuma deficiência, ou pelo menos ditos normais, eu não quero aqui dizer uma palavra que não esteja de forma mais adequada possível. Sim, claro. Por todo o respeito que eu tenho pelas pessoas. Pais de filhos que não tenham necessidades especiais. Então eu fiz um projeto e entreguei nas mãos do senador Lazia Martins, pedindo que criasse um centro não só de entretenimento, mas também de cuidado com a saúde, com ecoterapia, com quadras de esportes, voltado para as pessoas com necessidades especiais, que eu te agradeço por você corrigir. Aonde eles fizessem num município, mas que tivesse parceria de 10, 15 outros municípios, que fornecesse os seus funcionários para cuidar desse público. Sim, para manter. Por quê? Porque até os 16 ou 18 anos, eu acho que até os 16, ele tem a escola. E pós isso, para onde vai? É verdade. Aí tu analisa comigo uma pessoa sentada numa cadeira de rodas na sua casa ou no sofá que tem deficiência. E qual é a sua vida quando o pai e a mãe vão trabalhar? É a realidade de muita gente que deixa o filho ali naquela cadeirinha assistindo a televisão. Quem o doutrina é a televisão. Quem educa é a TV. É a TV. Aí é o seguinte, o que a TV mostra? Normalmente o que não presta. Mostra o assalto lá não sei aonde, mostra o problema da drogadição, mostra a traição, mostra isso, mostra exatamente isso, com exceções. Sim.
Mas olha a mente desta pessoa que está ali assistindo isso enquanto o pai e a mãe trabalham. É verdade. É complicado. Por causa disso, e eu faço referência a um amigo meu, que chama-se Jonas, que eu conheci com 2 anos e hoje ele está com 31. Nossa. Ele é um amigo meu, cadeirante, usa cadeira, e nós trabalhamos muito meu amigo ele. Gosto demais dele. O Jonas. Fazendo pedágios, ajudando. Hoje a irmã dele trabalha comigo no gabinete, a Eduarda. Mas por que faço referência a ele? Porque conheci ele antes de conhecer os pais. E na época eu tinha a ambulância, então eu que levava ele, às vezes, no médico. E fiquei amigo dele. E ele foi também o que me fez pensar sobre isso. Ele, entre outras pessoas, mas eu uso o nome dele como representando outras pessoas também, como a Lenise, que é minha sobrinha também, e entre tantos que tem, que são síndrome de Down, entre outras síndromes. Portadores de algum tipo de deficiência. Então, eu acredito que o governo poderia, sim, ter um lugar aonde essas pessoas, pós os 16, 18 anos, ficassem durante a semana. Com um terapeuta, Você só imagina essas pessoas descobrindo que sexta-feira, botando a cabeça, sexta-feira vai vir aqui alguém lá da Sojipa, que é campeão de judô, é campeão de natação. Eles trazem para si esta expectativa de receber o seu ídolo, de receber essa pessoa. Verdade. Poxa! Não é muito melhor do que ficar assistindo a notícia da TV, ter esta vida. E com isso também o pai e a mãe que pensam, e quando eu partir daqui dessa terra, quem vai ficar? Como ficará o meu filho? É diferente. Quais são as tuas aspirações? Agora eu vou te colocar numa berlinda aqui, pretendes se candidatar a prefeito de Cachoeirinha em algum momento? Eu fui vice-prefeito de 94 a 98. Naquele momento... Eu tinha 2 anos, só para destacar. Opa! Em 94 o senhor era vice-prefeito de Cachoeirinha e eu tinha 2 anos de idade. Que legal, que bom. Eu, em 92, me elegi vereador. E em 2004 me elegi vice-prefeito, fiquei até 2008. E naquele momento havia um apelo para que eu fosse prefeito. Quando me tornei vice... Aí, depois eu acabei voltando para a Câmara Municipal, até não me elegi vereador, foi a única eleição que eu não me elegi vereador, quando saí de vice para vereador. Todos nós aspiramos ser prefeitos, pelo menos a grande maioria quer ser prefeito do seu município. Eu assumi muitas vezes a prefeitura, por ter sido presidente da Câmara, enfim, gosto do executivo. Mas eu estou com 62 anos. Olha. Eu tenho 62 anos. Tem muitas pessoas jovens, cheias de força e de vontade de ser prefeito também, de trabalhar, e a gente não pode ser candidato da gente mesmo. Isso é muito importante, essa frase é muito boa. Se eu for desafiado e eu entender que há um apelo das pessoas para que eu seja prefeito em algum momento e eu tiver saúde para isso, eu naturalmente que gostaria. Mas não faço forças para que as pessoas queiram que eu seja prefeito se eles entendem que eu estou trabalhando bem na Câmara de Vereadores. Eu sou presidente da Comissão de Saúde e esse é um desafio bastante grande e é na Câmara que a gente consegue trabalhar, a gente consegue fazer, muito embora a saúde seja um apelo muito grande, está muito complicado, está muito ruim, está difícil. O município de Cachoeirinha passa por momentos muito complicados. O nosso prefeito foi afastado, o vice-prefeito foi afastado, assumiu o presidente da Câmara. Essa troca constante, isso dificulta, tu não tem um projeto que você possa começar e finalizar. Você precisa ter início, meio e fim, e isso tem dificultado. Mas eu não quero deixar de te responder que
que tenho, desde que eu entendo que há um apelo da cidade pela minha candidatura. Mas isso é muito importante, porque a gente vê quem tem vocação para isso, não pensa no seu, né? Não pensa em si. Pensa primeiro, ó, se a cidade melhorar com isso, né? Sim. Se as pessoas tiverem melhor qualidade de vida com isso, então sim, então eu topo o desafio. Porque alguém que, de repente, tem segundas intenções no cargo e não pensa pró-comunidade, pensa pró-si mesmo, já diria que sim. Né? Que tu falou, eu, claro que sim, mas se houver alguém melhor, com mais vitalidade, que possa servir mais a comunidade do que eu, que vai ele. Sabe que a vida da gente é um aprendizado, né? Me ligou há uns anos atrás o prefeito de uma cidade chamado Mato Queimado. Mato Queimado? É perto de São Luís Gonzaga. Nossa! Ele me ligou e disse, Xavier, tu que conhece muitos médicos, aí me consegue um médico para trabalhar em Mato Queimado. O nosso salário é muito bom. De fato... Não tinha médico lá? Tinha médico, mas ele precisava um médico para liderar a equipe. Sim. Para contratar lá. Aí eu conversei com alguns médicos e eu fiquei surpreso no primeiro momento. Depois eu entendi muito bem e fiquei impressionado com dessa linha que você está falando aí. Os médicos, na sua grande maioria, disseram, não, eu vou ganhar muito mais que eu ganho aqui. Uhum. É uma cidade pequena, boa de se viver. Mas eu vou me frustrar. Uhum. Por quê? Porque eu vou ganhar o meu dinheiro e não vou conseguir dar sequência a um trabalho definitivo de cura, de tratamento do meu paciente. Então, eu serei alguém que estou ali pelo dinheiro. Isso não me cativa. Eu preciso estar ganhando meu dinheiro, que é bom ganhar dinheiro, sim, desde que o dinheiro que eu estou ganhando, eu esteja fazendo jus a isso, e como eu sou médico, eu tenho que cuidar deste paciente. Como a cidade de Mato Queimado não vai ter estrutura para mim tratar os pacientes de lá, eu não me serve. Isso foi 2, 3, 4, 5 médicos, mais ou menos, que me disseram até que eu liguei para o prefeito, olha, eu não vou te conseguir um médico que vai para essa cidade. Então, a vida vai ensinando a gente, vai moldando a gente, vai mostrando o caminho para a gente, vai qualificando a gente também na questão dos pensamentos e das decisões da gente. Nossa, mas que coisa incrível, né? A diferença entre vocação e ocasião mesmo, né? É verdade. Às vezes a pessoa... E interessante tu falar que o dinheiro, ele é muito importante. Muito. Mas, às vezes, a sensação de conquista, de realização também tem que andar muito junto com esse dinheiro, né? Com certeza. Daqui a pouco a pessoa ganha muito dinheiro, mas não se realiza com aquilo que faz. Daqui a pouco a pessoa se pergunta por que eu estou fazendo isso que eu estou fazendo, né? Tu vê milhares de pessoas que são cheias do dinheiro, de repente você ouve que o cara se matou. Entendeu? Então, logo, o dinheiro não pode estar acima da racionalidade daquilo. Bom, o dinheiro me faz falta, eu preciso do dinheiro, claro, mas o dinheiro precisa vir de forma honesta, de forma saudável. Sim. Então é isso. E aspirações maiores do que uma prefeitura, tu não pensas? Concorrer a deputado estadual, me faltou 2.000 votos para mim me eleger deputado. Poxa vida! Então, vocês que estão vendo essa entrevista aqui, olha, se o Xavier se candidatar de novo a deputado estadual, ai, se vocês não votarem lá... Eu estou comprometido com candidaturas, tanto a federal, quanto a estadual, quanto a senador. Os meus candidatos estão escolhidos já, e eu não concorro, até a pedido da minha família, porque... A eleição é muito próxima de 2 em 2 anos. Então, a eleição para prefeito e vereador vamos pensar que é esse ano, daqui 2 anos tem para deputado. Então, é muito tempo. E eu cometi um erro de logística da minha campanha, por isso não me elegi. Eu saí muito da grande Porto Alegre para viajar para lugares distantes, aonde ninguém me conhece. Tem um amigo, me convida para ir lá em tal cidade, longe, tu sai, você vai lá, o amigo é o voto dele, da família. Quando eu deixo de ir no meu vizinho. Quem me conhece. Quando eu deixo de bater ali. Então, são erros que a gente comete. Foi uma vez que eu concorri, fiquei na primeira suplência de deputado. Está muito bom. Então, deixa eu como vereador, por enquanto, tá bom demais. E deixa eu te perguntar, às vezes a pessoa se candidata, né, a deputado estadual e ela precisa rodar o estado inteiro
Ou não necessariamente? Às vezes com os votos da grande Porto Alegre tu consegue se O eleger. ideal é não viajar. É mesmo? É não viajar. Uau! É, porque é aquilo que eu estou dizendo. Quantas tu pessoas espalha, que te não é? conhecem? Você vai no teu amigo que te conhece e fala com ele que você é candidato. Aham. Poxa, eu conheço o André. Eu sei quem é o André. Mas, de repente, você vai lá, deixa eu pegar uma cidade, deixa eu pegar Santiago. Sim. Aí você vai lá e eu te convido para você ir lá, mas, poxa, eu voto aqui, eu estou te levando no meu irmão que vota lá, tu vai ter o voto do meu irmão. Quando tu ficasse aqui, eu vou perder quase 10 horas de viagem, quase mais 10 horas para voltar, quando tu deixa de ir no teu vizinho, no teu amigo, e diz assim, você me conhece a minha história, eu quero ser deputado por causa disso. Enfim, tu leva a tua mensagem com muito mais facilidade para quem já te conhece, para quem sabe que você é do bem. É porque você já tem a tua vida para falar e embasar aquela mensagem. Exatamente. Também, né? Então, automaticamente fica muito mais fácil, né? Exatamente. E os sonhos como homem, o Xavier. Antes disso, deixa eu te perguntar. Como tu nasceu em Porto Xavier? Xavier por causa de Porto Xavier? Sim. Chutei, acertei. O meu nome não era Xavier. E como eu cheguei aqui, coloquei um comércio, madeireira e ferragem Xavier, as pessoas começaram a me chamar de Xavier, eu entrei com ação judicial para ter o direito de chamar Xavier. Então, hoje, o meu nome oficial é Xavier. É Felisberto Xavier Espíndola Neto, o meu nome. Meu Deus! É o nome da minha cidade. Olha só! Mas que coisa interessante, né? Desculpa, eu só te interrompi porque eu achei curioso. É muito importante. E agora, sobre os sonhos, como homem mesmo, agora privado, particular, deixando o político de lado e falando do Xavier homem. Continuar trabalhando na área da saúde. Isso independe da política. Mesmo se você fosse um cidadão e não uma figura pública, um cidadão não público, tu continuaria atuando em áreas da saúde. Com certeza. Causas. Com certeza. É uma causa que está no meu coração, não posso deixar de trabalhar isso. Uau. Mas é lógico que hoje, como eu tenho uma família que eu quero estar perto deles, e por isso também me faz com que eu também não pense em concorrer a deputado. Pelo desgaste. Também não é só por causa tem muitas razões que me levam a pensar, preciso estar mais perto. Eu não curti muito minhas filhas quando eram pequenininhas, hoje eu curto meus netos. Sim. Que são pequenos, eu chego em casa, eles vêm correndo me abraçar, isso não tem preço. Eu tenho certeza que algumas pessoas que são avós, que vão nos assistir, vão entender muito bem essa mensagem, que quando tu recebe um abraço do teu neto, ele é impagável. E geralmente quando a gente tem os filhos, a gente está, como diz o ditado aí fora, a gente está correndo atrás da máquina, não tem muito tempo, enfim. Então tem que descontar nos netos aí. Que bom que tem os netos, né? Graças a Deus que existem os netos. Isso é um presente de Deus, Que bênção, Xavier. Queria te agradecer muito, meu querido. Muito obrigado pelo teu tempo, que eu sei que não é fácil, né? Concorrer com tantas comissões, com tantas pautas, com tantos trabalhos que existem na vida pública, né? E eu queria que agora tu, encaminhando nossa conversa por final, deixasse uma mensagem final. Ao final de tua vida, se as pessoas olhassem para o Xavier e pudessem dizer alguma coisa da tua vida, da tua trajetória, uma história de legado, assim, o que tu, Xavier, gostaria que as pessoas dissessem de ti quando tu já não estivesse aqui? Bem, eu sempre penso que as leis brasileiras às vezes impedem de você homenagear as pessoas em vida. E eu acho que o bom mesmo é você não economizar o tempo de gratidão às pessoas em vida. É lógico que tu tens um legado, tu precisa deixar um exemplo de vida, uma referência que alguém disse, poxa, eu quero seguir os passos dessa pessoa. Eu penso que nós precisamos semear isso, e não é difícil isso. É você ter a responsabilidade de viver de forma agradável. Eu vivo num lugar de embates. Então é comum quando a gente se altera numa tribuna com colegas. Agora, não pode passar disso. Eu sempre disse aos colegas que a gente, quando vai fechar ou abrir uma porta, faça com chave.
não faça com o aparelho de solda, porque você não vai conseguir abrir de novo. Uau. Então, tem coisas que a gente faz, que as pessoas fazem na vida, que fazem com que tu nunca mais conserte. O ideal é você nunca construir algo que você não consegue consertar mais. Uau. Eu vivi... Uma pessoa disse uma coisa que me desagradou muito, uma calúnia sobre mim. E um dia eu conversei com ele com franqueza. E eu disse, o que te levou você a dizer isso de mim? Você falou isso de mim porque você foi irresponsável ou você acredita que, de fato, eu mereço que você tenha dito isso de mim? E nós estávamos em Brasília, num apartamento, só eu e ele. E ele olhou para mim e disse, Deus está me dando a oportunidade para mim rever, para mim te pedir perdão. E ali nós nos perdoamos, porque era algo que a gente precisava reconstruir. Eu lembro-me que um dia, na Câmara de Vereadores, eu fui cumprimentar um rapaz que usou meu departamento jurídico. Quando ele desceu, eu fui apertar a mão dele e ele disse, eu não aperto a tua mão. E eu disse, poxa, que pena, mas você poderia me dizer por quê? E ele disse, sim, eu quero dizer por quê. Meu pai estava doente, ele disse para mim, e eu fui te procurar. Na hora da minha dor, e você virou as costas para mim. Você não me atendeu. E eu perdi meu pai, disse ele, para mim. E eu peguei o braço dele e disse assim, rapaz, refresca a tua memória, não saia correndo. Deixa eu conversar com você, porque eu nunca fiz isso, nem para você e para nenhuma pessoa. Para ninguém eu fiz isso. Às vezes eu estou na minha casa da praia e alguém me liga de Cachoeirinha, e se o problema que a pessoa me ligou é resolver um problema de um lixo que tem que retirar da rua, eu ligo para a assessoria. Mas se é saúde, eu saio correndo, eu venho ao encontro, porque essa é a minha vocação. E aquele rapaz, ele disse assim, não, tu morava em tal lugar, tu era secretário da saúde. E eu disse, então tá, já me ajudou para nós nos encontrarmos. Eu nunca morei nesse lugar e eu nunca fui secretário da saúde. E ele olhou para mim e disse, olhou sério, disse assim, me perdoa, Xavier. Eu trabalhei 15 dias, eu pedi dispensa do meu trabalho para falar mal de ti, de casa em casa, e contar que tu tinha feito isso. Boa. Meu Deus. Então, quando a gente fala mal das pessoas, você acaba levando a um campo que você não consegue mais retirar. E eu dei um abraço naquele rapaz, que é meu amigo até hoje, porque ele entendeu que ele tinha feito uma calúnia contra mim. E a gente pôde conversar com ele. Se eu dissesse, tu não quer apertar minha mão, pois vai-te embora. Não, eu procurei buscar entender. Então, quando eu digo assim, eu quero que as pessoas tenham esta imagem de mim, de um conciliador, de alguém que tenha consciência do que fez e de que pode encarar de frente as coisas, para perguntar aonde é que eu te perdi. O que eu fiz de tão grave que eu perdi a tua admiração por mim? Que eu perdi, o que eu te feri? Onde é que aconteceu? Quando tu tem isso, você deixa um legado pós a partida, você deixa esse legado, poxa, eu estava muito bravo com ele, mas ele teve a capacidade de esclarecer para mim enquanto estava vivo. Eu não quero deixar nada sem estar resolvido aqui. Uau, nossa, muito forte isso. E eu quero dizer com muito coração, André, com muito coração, se Deus permitisse que você olhasse no meu coração, você ia entender da minha alegria de ser recebido por você aqui. E eu quero deixar a minha gratidão, o meu respeito, a minha consideração, agradecer muito a você, porque, de fato, eu não sabia como seria essa entrevista.
Eu não sabia que eu ia conseguir me emocionar e me segurar aqui para estar num lugar tão especial. E eu quero desejar a você, ao Maico, que vocês tenham vida longa com saúde e possam semear muita coisa boa, porque para isso nós somos chamados, vocacionados por aquele que pôde nos chamar e dizer, eu vou dar exemplo. Então eu desejo de coração, ao encerrar, que você leve o meu abraço ao teu pai, à tua família, e dizer da minha alegria de poder estar aqui contigo, e posso te dizer que foi a entrevista, talvez eu já tive algumas que foram emocionantes, mas esta aqui, você de fato me quebrou, viu? Você de fato me deixou muito, me quebrou no bom sentido. Você me fez eu me estar muito emocionado assim por poder falar com os teus seguidores, com as pessoas que te acompanham, e eu posso dizer que eu te conheço e conheço a tua família e sei o quanto vocês são importantes e que bom que você tira esse tempo também para contribuir e levar uma mensagem do bem para as pessoas, levar uma mensagem de Deus para o coração das pessoas. Amém. Fico emocionado também. Vai falando muito, acaba me emocionando, né? Porque as boas lembranças são sempre muito fortes, né? Da tua pessoa, né? Apesar de... Tu pode não saber que me marcou, mas me marcou muito justamente por essa acessibilidade, né? E quando eu vi uma figura assim, que poderia ter carros, dinheiro, gabinete, poder, pessoas na volta, recebendo meu pai, que é um senhor muito bondoso, mas muito humilde, né? Me recebendo uma criança na época que eu era, quando fui ao teu gabinete. Isso me marcou e faz com que hoje eu tenha sempre essa acessibilidade. Então, onde Deus nos levar com esse projeto, ou qualquer projeto que seja, eu sempre quero ser como o Xavier, que me recebeu e recebeu um pai simples, um amigo da comunidade, e possa estar com a minha porta, do meu coração aberto, a todas as pessoas que venham me ver também. Isso é inspiração tua. Então, eu queria te agradecer. Poxa, coisa boa. E quero te desafiar a nos visitar, não é, Luiz? Chega lá no nosso gabinete, aí vai ser muito bem recebido, vai ser um prazer. Tá bom? O prazer vai ser totalmente meu, Xavier. Muito obrigado, viu? Tá bom. Por essa entrevista que as pessoas às vezes falam o homem de Deus, né? Esquecem que antes do de Deus tem o homem. Então, eu espero que vocês possam ter visto a linda alma desse homem, Xavier Espíndola, meu querido Felisberto Xavier Espíndola. E eu agradeço a todos vocês que viram esse episódio. Curta, compartilha, comente e até o próximo Pod Sante. Obrigado. Muito obrigado.